Então, vamos lá. A ideia do vídeo é analisar as partidas do torneio do Kalel, né? Kalel é um dos membros aí da galera que representa o xadrez coremense, um dos moleques aí, muito novo no xadrez ainda, enfim, mas que participou aí do torneio da Inclusive e tal, e a gente vai analisar aqui um pouco como apoio também, na ideia de demonstrar para ele que até as derrotas são importantes. E a gente vai analisar aqui durante a semana, eu vou postando vídeos, a gente vai analisar todo o torneio dele. Hoje a gente vai ver 3 partidas, começaremos pelas derrotas, mas já quero deixar claro aqui meus elogios de que ele jogou de uma forma muito fina, até surpreendente, para falar a verdade, pelo rating dele, né? Em algumas partidas que ele venceu. Enfim, considerações passadas, a ideia aqui é um vídeo rápido, tá? Com no máximo 15 minutos, espero que não chegue nem a tanto, porque serão pontos aqui abordados e não análises muito profundas, ok? Então, a primeira partida aqui que a gente vai analisar é uma siciliana, e a ideia do Kalel aqui é jogar uma dragão. Eu não gosto muito dessa variante, eu quero sugerir algo diferente para ele aqui, como cavalo C6, eu acho que é mais interessante do ponto de vista de que, para o nível dele, né, ele está colocando uma peça em jogo, em vez de mexer o peão mais uma vez, ainda que fazer lances de peões sejam absolutamente normais e temáticos até em muitas sicilianas, se não em todas, né? Mas enfim, deixo aqui uma sugestão de defesa aqui, de siciliana para ele, começar a trabalhar com essas ideias, talvez com E6 aqui bem sólido, né? Contra ideias de bispo C4, etc. Enfim, há muitas configurações e muitas formas possíveis de se jogar essa configuração aqui. Mas não é sobre isso, né? Aqui o nosso amigo jogou com essa linha também, que não é nenhum absurdo, mas o lance aqui teórico é tocar o peãozinho, né? Esse lance ganha um tempo no peão central e força as brancas, força a defender, né? O lance mais comum aqui é cavalo C3, e a ideia é que quando o cavalo está aqui, o peão não está em C4, logo veremos a diferença disso. E se ele for defender assim, esse bispo não está tão ativo aqui, há muitas outras formas de se jogar essa posição também, como inclusive até tocando aqui, passando o bispo, né? E jogando com outra configuração total. Enfim, eu estou fazendo muitas ressalvas porque eu quero realmente dar essas dicas para ele poder mudar um pouco a abertura, a defesa aqui, talvez, ou manter também a ideia dele jogável, tá? Aqui é um pouco prematuro esse lance, justamente porque permite esse C4. Eu particularmente acho esse C4 muito forte, eu acho que restringe muito as peças das pretas. É comum que as pretas tenham menos espaço, mas aqui na ala da dama não é o que costuma acontecer. Na siciliana, as pretas elas costumam dominar aqui a ala da dama, né? Na maioria dos casos, não em todos, né? E é totalmente jogável também, tá? Isso dito também não é nenhum absurdo, mas deixo aqui essas considerações para tentar evitar esse C4, porque esse C4 traz esse domínio muito forte da casa de D5, tá? Então, essa partida, para falar a verdade, isso era o que eu queria mais passar para o Kalel. Eram observações de abertura, tá bom? Mas vamos tentar entender aqui mais uma sutileza, tá bom? Então, colocando as peças em jogo, preparando o roque. Beleza, né? Beleza pura. Agora ele faz o lance defendendo o peão, mas ele já avançou com C4. Então, as brancas estão muito bem aqui. Tá tudo muito sólido, né? E ele vai preparar para rocar pequeno sempre que esse C4 aqui chega, né? Muito raro você ver um roque grande aqui, não que seja impossível, mas sinaliza um roque pequeno mesmo. E vamos jogar xadrez. Você tem menos espaço, as brancas vão atacar, as pretas vão tentar aqui se segurar, e sempre tem esperneio e contra-jogo em todas as sicilianas, né? O Kalel veio para essa ideia, eu acho que uma ideia bem razoável, tá, Kalel? Bem interessante. Até você vai percebendo que não está ficando fácil encontrar lance para as pretas. Esse lance foi interessante, acho que esses cavalos são muito fortes, ele está
defendendo coisas assim, alguns avanços ali. Existe até alguns sacrifícios de peões nesse tipo de posição. Vou deixar aqui mais uma questão temática. Em posições em que você não tem contra-jogo na ala do rei, não tem contra-jogo no centro, às vezes existe esse tema em você entregar um peão aqui na ala da dama, por exemplo, por contra-jogo, para colocar as peças em jogo, para desenvolver, para ganhar espaço. Então pensem nisso, entendeu? Não de entregar um peão à toa, mas de quando não há muito o que se fazer, entregar algo por algo, fazer uma troca, né? Então, ok, Rock aqui está aqui seguindo os princípios, né? Defender o rei, desenvolver as peças. Aqui as pretas só tem um pouco menos de espaço, o que é completamente comum, normal, jogável, tá bom? Aquilo eram sugestões e não blunders, erros gigantescos e inaceitáveis. E eu falo tudo isso como se eu fosse um grande jogador, né? Não, mas enfim, estou tentando ajudar e passar coisas que eu ando estudando. Aqui a ideia é o seguinte, ele jogou dama C7 e aqui eu faço uma crítica do ponto de vista humano. Eu não coloquei essa posição na máquina, mas parece completamente possível esse lance que o Kalel fez, tá? Não é um erro, não é um blunder, mas deixa a dama aqui na cara da torre, porque estava muito óbvio que essa torre estava chegando. As brancas estão colocando todas as peças em jogo, mas tudo bem. E aqui eu acho que o Kalel acerta mais um lance muito interessante, naquele ponto de vista de que quem diz A tem que dizer B. E aí ele joga esse cavalo C6, que para mim é fantástico, porque ele resolve o problema. Como assim resolve? Também não é que resolva totalmente, mas a ideia e o argumento é que se o cavalo captura, eu não tenho mais com o que me preocupar aqui, já não é mais tão... já não é perigoso isso, tem dois peões aqui, não é simples como é que essa coluna vai ser aberta assim do nada, né? Era uma coluna semi-aberta, tá? Semi-aberta porque era aberta para as pretas, mas não para as brancas, tá? E agora é uma coluna fechada. E a torre está vindo para B8, atacando ali o ponto. Você está trazendo a outra torre para D8 também, para D8, outro para B8, está tirando o bispo, enfim. As peças estão saindo, então reparem que o jogo está fluindo aqui. Quando o seu jogo não flui, você sente que não está bem, né? Então vamos lá. Ninguém quer jogar uma posição que é difícil de se jogar. E aqui o Kalel, depois do F4, sempre que o seu oponente faz um lance assim, e esse lance é absolutamente razoável, eu não vejo nenhum grande erro nesse lance, não analisei com o computador, tá? Não incentivo que fiquem analisando coisas sempre pelo computador, mas a ideia é, sempre que o seu adversário faz um lance muito agressivo, você tem que se perguntar se ele pode fazer isso, entendeu? Nesse caso aqui, parece que pode, cara, assim, olhando muito brevemente, parece que pode, mas eu acho que é um pensamento interessante, tá, pessoal, de se ter, pensar bem aí sobre isso. Aqui, como o rei está em segurança, as peças já estão jogando todas, se justifica fazer um ataque, tá bom? E aí eu sugiro aqui que ele colocasse o bispo em jogo para unir as torres, fazer alguma coisa, mas aí ele quis resolver as coisas aqui no centro, tá? Então capturou e jogou jogou E5 para ter algumas trocas aqui, né? Só que a ideia é que ele tem esse intermediário, né? Que é muito chato. Esse lance é bem chato, porque agora eu tenho que tomar e ele abre aqui na minha dama, né? É um pouco chato. Mas ok, até aqui é uma posição um pouco inferior, mais jogável. Aqui eu estava acompanhando essa partida ao vivo e eu esperei que ele fizesse a captura de bispo, tá? Não estou querendo cantar a bola depois que já aconteceu, mas esse lance era o único que permitia aqui não perder material, né? Porque de dama vai entregar a dama e se tomar de peão, que foi o que ele fez, além desse peão passado, tem esse golpe aqui que foi o que ele caiu na partida. Não precisamos seguir depois daqui a partida, já é o suficiente aqui para o que a gente precisa entender, 5 pontos. Tá? E a ideia que eu quero passar é o seguinte: cuidado com esses lances, porque além desse tático bem óbvio aqui, bem direto, na verdade, você tem a ideia de criar o peão passado para as brancas, né? Então tentem evitar esse tipo de coisa. Você poderia capturar aqui, mantendo essa estrutura, né? Porque aqui não é simples para as brancas, né? Até lances assim são arriscados, porque tá caindo aqui, né? E, enfim, muito jogo ainda. Há muito jogo ainda aqui nessa posição. Enfim,
Mas não foi isso que aconteceu. Tomem cuidado com isso, tentem manter sempre, não deixar o seu adversário com peões passados. E lembre sempre do seguinte, ó, não tenham medo de trocar esse bispo, desde que seja pelo outro bispo, tá? Nada de muito grave está acontecendo quando você perde o seu bispo do fianqueto pelo outro bispo da mesma cor, tá bom? Ok. Passado isso, as outras duas partidas a gente não vai analisar muita coisa, pessoal. Vocês vão ver que vai dar tempo aqui. O vídeo está em 10 minutos, mas eu acredito realmente que isso aqui vai ser moleza. Porque aqui a gente só vai analisar o seguinte. A partida foi o seguinte, é 4 e 5, cavalo F3, cavalo F6, e a ideia que entrou na Petrov, e aqui todo mundo sabe que se toma de cavalo isso aqui, a linha principal, e se as pretas tomarem aqui que está errado, né, a ideia é primeiro expulsa o cavalo volta e você toma, né, isso aí é o mínimo da teoria, você tem que saber isso aí, mesmo que você queira jogar outras coisas, e muitos outros lances aqui são possíveis. Agora o lance que nosso amigo Kalel fez foi um pouco contra os princípios da abertura, o que vai fazer ele gastar muitos tempos, vai confundir muito a posição, então perceba, né? Esse lance de dama aqui não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Você coloca a dama na cara do rei, tranca o seu próprio bispo na cadeia de peões, não desenvolve as peças que deveria desenvolver, que são as peças médias, né? No começo do jogo, e os peões ganhando espaço, em busca do centro. E aí acaba caindo nessa linha muito desconfortável, demora muito para fazer o rock. Aqui talvez ele já devesse ter feito o rock, tá? Ó, aqui entrava nessas linhas loucas aqui, ganharia o bispo aqui se o cara tentasse um F5 louco, né? Eu fiz essa análise aqui rápida, em que ele poderia ter rocado ainda aqui nessa posição. Ia jogar uma posição inferior, né? Porque ele também poderia avançar e tal. Uma posição aqui não tão boa para as brancas, né? Você vê que as brancas não têm muito espaço, as peças das pretas têm mais espaço, né? Os peões das pretas têm mais espaço, o centro, né, é maior, então as brancas estão mais restringidas e tal, mas seria jogável também. Mas aqui ele não rocou, então presta atenção, não deixa o rei fora da segurança. E ele captura, ou seja, você precisa fechar linhas, né? E ele abre linhas aqui contra o próprio rei. E aí ele vai cair nessa, né? Isso aqui é brutal. Tá ameaçando o duplo, tá ameaçando a dama, tá ameaçando o cavalo. E aí ele tem que tomar e cai nessa, cara. Essa é incrível, porque agora o cavalo tá sendo atacado, a dama tá com temas ali da torre entrar na coluna. E depois desse, realmente, a coisa ficou ruim. E aqui ele ainda poderia ter tomado de peão, né? Que já é triste, provavelmente vai perder essa posição. Mas iria talvez conseguir rocar. Ninguém garante, né? Mas enfim, ele tomou de bispo ali, que foi mais um erro. E aí depois desse ficou com muito material a menos. Aqui não vai rocar nunca mais. Enfim, muito triste essa posição. Aqui perdeu a dama, né? E não precisamos continuar. Vamos para a última aqui. Vai passar um pouco o tempo, talvez, mas tudo bem, faz parte. A ideia aqui também será muito simples, é só uma sugestão de abertura, que é a seguinte. E4, E6, D4, D5. Defesa francesa. E a ideia aqui é que eu vou sugerir que ele estude a ideia com cavalo C3 e com a ideia de cavalo D2, tá bom? Eu jogo com cavalo D2, eu vou mostrar uma partida minha aqui já já, a gente vai estourar um pouquinho o tempo, mas nada demais. Só que aí ele jogou esse, ó. Esse lance é um pouco prematuro, é um avanço prematuro. Você quer manter o centro sólido, mas não dá, você não vai conseguir manter esse centro sólido, entendeu? É muito prematuro. Então a ideia aqui mesmo é que você, por exemplo, o cavalo D2, né? A ideia é que se toma, você está desenvolvendo uma peça, tá? Então joguem com dinamismo. Joguem com ideias dinâmicas, ou seja, com ideias que têm vários planos possíveis. Porque se o cara vier para outras ideias, por exemplo, aí você avança. Então essa ideia esse plano tem várias ideias. E se ele vem com essa, olha só, como o meu cavalo está aqui em D2, agora eu disponho de jogar C3 aqui e fechar novamente. Claro, aqui nessa posição não funciona. Eu deveria ter... ele deveria ter defendido o cavalo, né? Essa é a verdade. Digamos que ele jogasse, sei lá, cavalo aqui, aí você vai seguir desenvolvendo, né?
E no momento que ele jogar esse, você tem esse. Enfim, deu para entender a ideia. No momento que você não colocou o cavalo aqui na casa de C3, você pode jogar o peão para a casa de C3. É simples assim, essa é a ideia do cavalo D2 em relação à ideia mais clássica aqui do cavalo em C3. Então, é isso. E eu vou mostrar uma partida minha aqui, infringindo um pouco desses princípios de outra maneira contra a francesa. Aqui ele avança e perceba que o centro será esfarelado. Isso aqui que ele fez não é impossível, tá? Vocês podem jogar dessa forma. Agora é preciso estudar alguns planos aqui e tentar justificar isso, porque realmente as pretas conseguem ativar muito bem aqui. Você vê que ó, aqui ele já está fazendo um ataque duplo, né? E aí ele precisou defender ali, e aí já entrou nessa loucura toda aqui. Que não está perdido, tá, pessoal? Daria para jogar essa posição, mas claramente aqui as pretas têm a iniciativa, que não deveria ter acontecido. Esse lance aqui das pretas é ruim, eu não entendi exatamente esse lance, não sei por que ele não jogou esse, para mim seria muito forte, né? Seria bem mais forte. Enfim, teria até outros lances até de desenvolvimento, mas eu acho que seria interessante tirar o bispo mesmo. Ele jogou isso com cheque, e aqui Kalel teria disponível esse lance, que eu acho que defende todas as ameaças, porque ganha um tempo no bispo, e tudo que as brancas querem agora é tempo, cara, para tentar reverter isso aqui e melhorar e estabilizar o seu desenvolvimento. Só que aí o Kalel fez esse lance que pendura, né? Agora cai o cavalo inteiro aqui, e não tem por que a gente continuar nessa partida, né? Acho que foi suficiente isso que vimos aqui. Tá, essa daqui é a minha partida, a gente vai passar um pouquinho do tempo, tá, pessoal? Peço desculpa. E essa partida aqui eu entrei na francesa das trocas nesse momento. Então eu joguei cavalo D2, como eu vos disse, mas aqui eu não tentei solidificar. Era uma partida de 2 minutos mais 1 segundo de acréscimo, então não tentei, tentei simplificar e não gastar tempo com cálculo, mas vou dar uma estudada nisso aqui depois para saber a forma. Eu acho que a melhor forma de seguir seria, deixa eu ir em análise aqui, seria com C3. Eu acho que é a forma que diz B, né? Se quem diz A tem que dizer B, essa é a forma que diz B, ok? Em que sentido, Kai? Como assim? Que B é esse, rapaz? O B é que eu estou falando para ele que se ele tomar eu tomo, se ele tomar eu tomo. Eu tenho um peão isolado, mas as minhas peças estão jogando. Eu estou de brancas, eu quero iniciativa. Meu peão está mais avançado que o dele, ou seja, o meu centro, ainda que por quase nada, eu ainda tenho um pouco mais de espaço, né? E muito dinamismo aqui em troca do meu peão isolado. Eu deveria ter entrado nisso, eu acho que gente grande joga assim, tá? É o conselho que eu dou para vocês, mas aqui joguei errado, ou joguei diferente. Por que errado, né? No meu ponto de vista. Porque agora eu quis isolar o peão das pretas, essa foi a minha ideia. Eu isolo o peão das pretas, mas olha como eu estou dando iniciativa para ele. Talvez deixar esse peão aqui, eu sacrificar esse peão, sabe? Só que aí eu estava dando centro, aí eu não entendi o que eu estava ganhando com isso. Eu queria ganhar alguma coisa com isso. Então eu ganhei o peão isolado, vou tentar bater nesse peão. Só que, cara, não funciona, né? Não funciona. Eu tentei desenvolver minhas peças, mas perceba que as pretas não tiveram problema nenhum. Desenvolveram muito rápido. E aqui eu gastei um tempo à toa, né? À toa. Devia ter jogado esse logo, roque e roque. Então ainda gastei um tempo com um H3 ali, sabe? Que não sei se precisava tanto. É porque esse bispo batendo aqui me assustou um pouco, eu devo admitir, né? Mas ok. Fiz isso mesmo. E entramos nessa posição, já que eu já mostrei a partida, eu vou mostrar essa posição aqui que eu achei interessantíssima. Eu encontrei um recurso aqui legal. Pausem o vídeo e tentem jogar, entender esse diagrama e o que jogam as brancas. A ideia das pretas é ganhar esse bispo. Porque a ideia toda é, digamos que se eu jogar aqui já está caindo, né? Ops, está pendurado aqui o bispo, porque está cravado o peão, não pode recapturar nunca. Então não posso fazer esse lance nunca, assim, não é tão simples, né? Se eu jogo esse, também não vai dar muito certo, né? Então assim, eu não achei muitos lances aqui, vi que a coisa não estava ficando muito boa, porque vamos imaginar um lance assim só para deve ter coisa até pior, mas só para vocês. Aqui eu já estou perdendo um peão, as peças em cima do meu rei, enfim, já não tem muito futuro isso aqui, tá? E aí eu encontrei esse recurso, que foi, que foi esse. Antes do G5 chegar, eu jogo bispo D3,
com a seguinte ameaça. Ele jogou o G5 dele, eu tomo o cavalo. Né? Eu tomo o cavalo. E a ideia qual é, Kaique? Aqui é que tá. Eu não tive apenas que calcular essas tomadas aqui, não. Eu tive que reconhecer o tema tático da dama caindo ali em D6, tá certo? Então eu capturo. Ele não pode capturar de peão. Eu ganho a dama. Então ele captura de bispo, foi o que ele fez. Aqui eu acho que ele já está meio perdido, né? Ele devia ter jogado algo antes. Captura de torre aqui no final. Como a gente viu, tá caindo a dama. E aqui ele foi jogando cada vez pior. Ele poderia ter dificultado bem mais, né? Porque ele joga esse que é ruim. Agora eu tomo o peão. E aqui, cara, olha que posição ruim. Porque a dama dele aqui, ele não pode mais capturar meu bispo. Eu vi isso durante a partida, que ele perde a dama mais uma vez e fica perdido. Então ele não pôde recapturar o bispo e aqui ele abandonou de desgosto nessa posição, né? Porque ele cometeu essa imprecisão aí de colocar a dama na cara do rei dele e aí não possibilita mais a captura do meu bispo em H4. Bom, pessoal, foi isso. Chegou nos seus 20 minutos aí. Agradeço a companhia e tamo junto. Valeu, até as próximas. Amanhã tem mais.